eu falar para você ser uma nova criatura sem eu te apresentar uma vida, sem eu te apresentar para você ser essa nova criatura, né? Porque quando nós estávamos no mundo, nós praticávamos coisas que não agradavam o coração do Senhor. Só que nós chegamos até Cristo, né? Nós chegamos até Cristo. Então é necessário que nós sejamos uma nova criação, uma nova pessoa. É necessário que nós tenhamos metanoia, que a nossa mente seja transformada, que nós sejamos mudados pelo caráter de Cristo. Só que não é muito fácil, não é muito simples a gente conseguir ser transformado pelo caráter de Cristo, porque Cristo é manso, humilde de coração. E muitas das vezes nós somos arrogantes e soberbos, vaidosos, amantes dos nós mesmos. Nesta noite, amém? Eu quero te apresentar uma nova criação, a qual o Senhor Jesus Cristo nos deixou. Porque certa vez Jesus, uma noite, ele teve um encontro com um rapaz chamado Nicodemos. Todo mundo sabe. E Nicodemos era um fariseu. Nicodemos era um príncipe dos judeus, né? Um príncipe dos judeus. Só que naquela época, para a gente se tornar um príncipe dos judeus, uma pessoa que ensina, que instrui, a gente precisaria ser de uma família nobre. A gente precisaria passar por vários processos. E Nicodemos, ele passou por vários processos. Nicodemos, ele era muito inteligente. Nicodemos era um cara intelectual, muito mais entendido do que eu, do que os pastores na palavra, na Torá. Ele era instruído na lei de Moisés. Ele era instruído na lei de Moisés, porque para estar na cúpula religiosa dos judeus naquele tempo, a criança, antes dos 10 anos, elas tinham que saber os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros Pentateuco. Ela tinha que guardar no coração dela as tábuas da lei de Moisés, aquilo que Moisés deixou para eles naquela época, que era a Torá. E eles passavam por vários processos. E ali Nicodemos era um cara muito sábio. Só que certa noite, Nicodemos ele pergunta para Jesus: Mestre, Rabi, sabemos que é mestre e filho de Deus, porque nós vemos as coisas que você faz. Jesus responde para Nicodemos: Nicodemos, em verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Só que é engraçado que Jesus ele fala aqui, não verá o reino de Deus. E aí Nicodemos, indagado com aquilo que Jesus fala, ele pergunta para Jesus: mas Senhor, como posso eu, ser velho, voltar a entrar no ventre da minha mãe? Como pode eu, Vitor, entrar no ventre de minha mãe de novo? E Jesus fala para ele mais uma vez: Nicodemos, em verdade vos digo, que aquele que não nascer da água e aquele que não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. E Jesus fala para ele acerca do que o vento sopra para onde quer, e se ouve sua voz, mas não sabemos para onde vai. É todo aquele que é nascido do Espírito. E Jesus indaga ele mais falando, né? E ele indagando Jesus, e Nicodemos indagando Jesus, e Jesus pega e fala para ele: Nicodemos, eu falo com você coisas terrenas e você não sabe. Imagina se eu falar para você coisas celestiais. Engraçado que Nicodemos era um cara religioso. Engraçado que Nicodemos ele fazia parte da cúpula da sinagoga. Ele era um príncipe dos judeus. E na nossa época hoje pode ser um governador do estado, você ser um prefeito de uma cidade. Ele cresceu numa cidade, numa casa nobre, estudou muito para chegar onde ele chegou.
Só que Nicodemos, ele precisava ser uma nova criatura. Ele precisava ser uma nova pessoa. E ali Jesus, ele apresenta o seu plano de salvação, dizendo que Jesus, que Deus enviou o seu Filho, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus fala que a luz veio ao mundo, só que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então a gente percebe que dentro de nós já existe o pecado, já existe as trevas. Dentro de nós já existe isso. Nós nascemos assim, nós crescemos assim. Só que a partir de hoje eu quero te apresentar a Cristo. E que você se achegue a Ele para você ser uma nova pessoa, para você ter um novo recomeço. Porque ainda assim dá tempo da gente se arrepender e ter um novo começo, um novo recomeço. Ter algo novo de Deus para as nossas vidas. Ter algo novo de Deus para as nossas vidas. Só que é necessário nós chegarmos a Cristo. E como é que nós chegamos a Cristo, pastor Walter? No livro de Mateus, Jesus ele fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Mas ele fala: tomai o meu jugo sobre vós. Toma o meu jugo sobre vós. Toma o meu jugo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: toma o meu jugo, seja uma nova pessoa, seja transformado, porque eu sou manso e humilde de coração. Só que toma o meu jugo sobre vós. Então, para as coisas acontecerem, tudo se fazer novo, meus queridos, nós precisamos estar em Cristo, já chegar nele. Quando nós só chegamos a Ele, nós somos uma nova criação, uma nova pessoa. Nós temos que criar, nós temos que entender, sabe por quê? A nova criação, ser uma nova criatura, é questão de inteligência. É questão de escolher sim e de escolher não. O pastor Beto sempre fala aqui que o crente é sim sim e não não. É sim sim não não. E ser uma nova criatura, ser uma nova pessoa, criar uma metanoia na sua mente, ser transformado. Ser transformado é questão de decisão. Porque se nós já chegamos a Cristo, nós não somos mais a mesma pessoa. Porque o seu amor e a sua graça nos constrange e faz o nosso coração e a nossa mente se converter. Se converter. Mas como assim a nossa mente e o nosso coração se converter? A nossa mente e o nosso coração se converter. Eu posso ter o meu coração convertido, mas eu posso não ter a minha mente convertida. Eu posso amar o Senhor, só que minha mente ser longe do Senhor. E o Senhor nessa noite está chamando a gente para ter um renovo, algo diferente, ter um novo caminho. Se até aqui nós éramos tal, daqui para frente nós vamos chegar a Cristo e ser outro. Porque as pessoas elas têm que notar a diferença em nossas vidas. Não adianta a gente ser só o crente ou o cristão que vem somente na igreja, que não tem uma transformação de vida. Não tem uma transformação de vida porque vir nesse culto, vir na igreja aqui é muito simples, é muito fácil. Só que difícil é quando eu estou sozinho na minha casa, difícil é quando eu estou no meu trabalho, difícil é quando eu estou na escola, na faculdade. E Jesus ele está nos convidando a se chegar a Ele para ter uma mudança de mente. Uma mudança de mente, metanoia. Uma mudança de mente, um novo caminho. Um recomeço. Porque quando nós estamos em Cristo, todas as coisas elas se fazem novas. Todas as coisas se fazem novas. Aquele que bebia, ele não bebe mais. Aquele que roubava, ele não rouba mais.
ter um novo começo. E ainda dá tempo, mas virá um dia que não haverá tempo. Então, que os nossos corações e a nossa mente se convertam ao Senhor. Que o nosso coração e a nossa mente não criem confusão, mas que o nosso coração e a nossa mente sejam convertidos a Cristo. Sejam convertidos a Cristo. Convertidos a Cristo. Que nós tenhamos o caráter de Cristo em nós. Que nós tenhamos o caráter de Cristo em nós, porque o caráter significa ser quem eu sou. Ser quem eu sou. E antes de conhecer a Cristo, nosso caráter era outro. Agora, se chegamos a Cristo, e o nosso caráter tem que ser que nem a Cristo. Manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. E que os nossos atos, ou que a nossa personalidade, porque personalidade significa ser um ator, criar uma máscara. E que essa máscara, que essa persona, que esse personagem nosso seja o caráter de Cristo dentro de nós. Para que as nossas ações, Cristo se mostre presente nas nossas vidas. Quando mudamos os nossos pensamentos, quando não desejamos coisas maus no nosso coração, porque nós somos pecadores e muitas das vezes nós desejamos coisas maus dentro do nosso coração. A gente pode não proferir palavras com a nossa boca, mas o nosso coração ele maquina, a nossa mente ela maquina coisas mal. Às vezes Lucas fez uma coisa e eu não gostei. Isso é um exemplo. E eu não falo nada para ele, mas eu fico com aquilo no meu coração e massacrando o Lucas. Acontece isso no serviço, meus queridos. Acontece isso na escola. Quantas vezes o nosso chefe ele chega e nos cobra alguma coisa e a gente não fala nada, fica quieto. Mas a nossa mente fica lá. Ah, se eu pegasse ele, se eu pegasse ela. Nunca conhecemos a Cristo. Se pensamos dessa maneira, nunca conhecemos a Cristo. Nunca conhecemos a Cristo. Não somos uma nova pessoa. Não somos uma nova criatura. Não somos dignos de ser chamados filhos. Não somos dignos e coerdeiros com Cristo de entrarmos no reino de Deus. Então o nosso caráter, a nossa personalidade, elas têm que estar em Cristo. Nós temos que ser uma nova criatura. Uma nova criatura. Uma nova criatura. Em tudo, em qualquer questão. Em qualquer questão. Nas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook, no TikTok, em tudo. Nós temos que ser uma nova criatura. Nós temos que ter a luz em nosso coração, a luz em nossa mente. Porque Cristo veio ao mundo, Deus enviou o seu Filho, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Só que os homens, eles amaram mais as coisas, mas eles amaram mais as trevas do que a luz. E por causa disso, eles foram condenados. Condenados. Por não aceitarem a luz no seu coração. Nós precisamos dessa luz, nós precisamos, Pastor José, precisamos dessa luz, irmão Ivian. Porque não é essa
simplesmente eu colocar uma capa, uma roupa e sair. Não. Não. Mas é ser transformado. Ser transformado. A palavra fala no livro de Coríntios também, se eu não me engano, que o verdadeiro culto racional é aquele que nós sacrificamos como sacrifício vivo perante ao Senhor. E que quando isso acontece, esse é o verdadeiro culto a Deus. O verdadeiro culto a Deus é isso: que o nosso corpo, que a nossa mente seja louvável ao Senhor. Esse é o verdadeiro culto. E para a gente viver o agradável, a boa vontade de Deus, nós precisamos ser transformados. Ser transformados. Talvez você deve estar pensando que dura essa palavra, mas não é dura não, meus queridos. Não é dura. Não é dura. Eu sempre falo, a Giovana não está mais aqui. Eu sempre falei para a Giovana, se você tiver que falar alguma coisa para mim, você pega e fala. Mas fala para mim. Não esconde nada. Fala para a Thalita também. Se você tiver para falar alguma coisa para mim, me fala. Se eu estiver errado em alguma questão, você me fala. Porque mais vale uma verdade doída do que uma mentira encoberta. É verdade. A verdade, ela nos liberta. Quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. E quando somos libertos, nós somos livres. É verdade. Livres para ser uma nova criatura em Cristo, pastor Valdo. Ele nos chama para a sua graça todos os dias. Só que nós insistimos em rejeitá-lo com os nossos atos. Às vezes com uma foto nós rejeitamos o Senhor. Às vezes com uma palavra insignificante nós o rejeitamos. Esta noite eu quero abrir a sua mente para você ser uma nova criatura e não ser rejeitado pelo Senhor. Porque o Senhor nos chama para o arrependimento. Ele nos chama a viver o extraordinário dEle. Eu creio. Ele nos chama para viver o extraordinário dEle. O extraordinário dEle. Eu creio. Ele chama para viver o seu amor, para viver a sua graça. Para viver a sua graça. E nesta noite, você vem receber essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus. Sabe? Abra o seu coração. Abra a sua mente. Não fique pensando, mas que palavra dura que ele está falando. Abra o seu coração e deixe o Espírito Santo falar com você. Aleluia. E deixe o Espírito Santo falar com você. Glória a Deus. E o seu coração venha ser que nem de uma criança. Aleluia. Como assim vida de uma criança? Você já percebeu, prestou atenção, que a mãe ou o pai, eles brigam com a criança, né? Não é para fazer isso, não fazer aquilo. A criança começa a chorar. Às vezes a criança correr para longe dos pais, o que ela faz? Ela corre para o colo dos pais. Que nós sejamos que nem uma criança. Quando o Senhor falar duro conosco, que nós venhamos correr para os braços dele. É difícil, é dura essa palavra, é sim, é constrangedor, mas vale uma palavra que seja verdadeira do que eu persuadir você com várias palavras que talvez você saia daqui e nem se cumpra, porque talvez o Senhor nunca falou no meu coração para mim poder te falar. Nessa noite, eu não quero que você saia daqui persuadido pelas minhas palavras, porque eu não quero te convencer a nada,
Porque quem tem essa função é o Espírito Santo, não sou eu. Mas que o Espírito Santo constranja você. Pode ser não hoje, não amanhã, mas uma hora ou outra você vai se lembrar dessa passagem. Portanto, se alguém se chegar a Cristo ou está em Cristo, é nova criatura, é necessário nascer novamente. Nicodemos, é necessário nascer novamente, Nicodemos. Deus enviou o seu Filho não para condenar, meus queridos. Jesus, ele não foi enviado à terra para condenar o seu pecado, para te apontar os seus erros, mas pelo contrário, ele se fez pecado. É verdade, Jesus. Por amor a mim e a ti. Existe um novo recomeço, irmão Zé. Existe um novo recomeço. Às vezes nós pensamos que chegou aqui, não tem mais jeito. Só que para Jesus tudo tem jeito. Porque o Espírito Santo, ele nos convence todos os dias. Ele nos convence todos os dias. Porque esses dias que eu viajei, eu e a Thalita viajamos para São Paulo, nós estávamos lá. E é muito ruim você ir para um lugar e tipo, você não tem uma igreja para ir, para assistir um culto, assistir uma palavra, sabe? O seu coração, o nosso coração anseia pela presença do Senhor, porque nós somos filhos dele, nós somos cordeiro com Cristo, então nós ansiamos pela sua casa. O salmista fala que mais vale um dia nos átrios ou nos braços do Senhor do que 1000 anos fora dele, do que 1000 anos longe dele. Então, nós ansiamos, né, irmão Zé? Às vezes a gente está longe, a gente fica aqui no nosso coração. Eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Porque é o Espírito Santo quem nos convence. É Ele quem nos convence. Não é o Vitor, não é o pastor Valdo, não é o pastor Jocely, não é o pastor Roberto, não. Não é a pastora Marta, não é a pastora Tânia, não é a pastora Cristina, não é o presbítero Wilvian, não é o Lucas, é o Espírito Santo quem convence, Juliano. É o Espírito Santo quem convence, Felipe. É o Espírito Santo quem convence, tio Marcelo. É o Espírito Santo que nos convence, Eric. Que sejamos uma nova criação nessa noite, amém? Você pode entender essa palavra, você pode entender essa revelação de Jesus? Que você seja uma nova criatura, que você venha ser digno de ser chamado filho e filhas de Deus, e cordeiros com Cristo. Cordeiros com Cristo. Que maravilha isso! Que maravilha isso! Andar em ruas de ouros. Glória a Deus. Que maravilha isso! Mas para isso acontecer, o que nós temos que fazer? Ser uma nova pessoa. Ter metanoia em nossa mente. Que nossa mente e que o nosso coração venha a ser transformado por Ele. Amém? Eu gostaria de chamar os meninos do louvor. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus.